Salmo 18, 1 e 2 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Esse texto é maravilhoso quando o salmista declara que o amor dele é o Senhor. O Senhor que os livrou de todos os perigos. Deus tem nos livrado de tantas coisas, tantos perigos. Deus tem sido nosso libertador, nosso rochedo, nossa torre forte. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, porque Ele tem sido o nosso refúgio, o nosso libertador, o nosso maravilhoso Deus que tem feito muito além do que pedimos ou pensamos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado porque o Senhor é o nosso rochedo, o nosso refúgio, o nosso libertador. O Senhor é aquele a quem nós amamos, nós entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser. Abençoa tudo que há de acontecer aqui nesta noite, e que sejamos transformados, sejamos mudados, sejamos alvos da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Louvado, exaltado seja o nome. Abençoe esse tempo, esse momento. Nós queremos prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tudo que há em mim
Disse, Senhor, eu tenho penas, Senhor. Senhor, é tudo que é mais importante na nossa vida. Eu que
dois trechos do capítulo 13 e vamos ler um trecho do capítulo 14, conforme eu já anunciei aos irmãos, no grupo, vocês. Eu quero falar hoje sobre convicção. Vida cristã é preciso de convicção. Estamos seguindo a Deus com convicção. Vida cristã exige convicção da nossa parte, amém? Então o texto que eu quero ler com vocês, vamos lá, em Números, capítulo 13, todos acharam? Números capítulo 13, no versículo 1 e 2, amém? Todos acharam? Então vamos ler agora. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Um pouquinho mais para frente, no verso 25, a partir do verso 25, ao fim de 40 dias, eles voltaram a sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Pará. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel. Este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas também habitam na terra do Negev, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com eles disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que havia sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vivem nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também aos olhos dele. Capítulo 14. Nós vemos aqui Deus falando no 23, o que iria acontecer com ele. Verso 23: nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais em julgamento, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra que entrou, e sua posteridade em seguir. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é fiel, e pedimos que a palavra que acabou de ser lida torne-se clara e muito tranquila a cada um que ouvirão nesta noite, torne-se revelação pura e simples a cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão nesta noite e aqueles que estão também acompanhando pela internet. Abençoa poderosamente a vida de cada um. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar nesse momento. O tema da mensagem desta noite é sigamos a Deus com convicção. Vida cristã é para corajosos. Vida cristã é para quem é convicto da fé que tem e conhece
sabe por que está aqui. E essa convicção é tão importante porque quando não existe convicção daquilo que cremos, quando não existe uma convicção em relação ao Deus que servimos, nós infelizmente vivemos abaixo da média, abaixo daquilo que Deus tem para nós. Uma outra tradução na Bíblia Mensagem, esse mesmo texto do capítulo 14, verso 24, diz assim: mas como meu servo Caleb, a história é outra, ele tem espírito diferente e me segue com convicção. Eu o levarei para a terra que ele observou a seus filhos, eles a herdarão. Nós vemos aqui nesse contexto, o que pairava ali era medo, era dúvida, uma ameaça para que a promessa de Deus não se cumprisse diante das dificuldades, diante dos problemas. Eles haviam caminhado por 40 anos no deserto, você conhece muito bem a história. Eles haviam caminhado de forma muito tranquila, entre aspas, né? Não foi muito tranquilo, porque foram anos e anos de muita luta, muita dificuldade, mas Deus proveu tudo para eles. Deus deu tudo que eles precisavam, mas eles começaram a estudiar, começaram a olhar para os problemas, começaram a olhar para os gigantes, começaram a olhar para aquele povo, os jebuseus, os amorreus, os nefilites, que eram gigantes, era um povo que era muito hostil para com o povo de Deus, eles não eram flor que se cheirasse, eram difíceis. Isso provoca medo. Aquele povo que estava prestes a conquistar a terra. A gente olha isso aí de uma forma muito clara, que quantas e quantas vezes nós estamos prestes a conquistar a bênção, estamos prestes a alcançar planos maiores diante do Senhor, mas ele tem medo, vem a dúvida. E aqui eles estavam ali sendo ameaçados, havia uma ameaça da promessa não se cumprir, depois de 40 anos andando, peregrinando no deserto, vendo tantas e tantas maravilhas acontecerem. E muitas vezes acontece conosco, a gente não olha para tudo que Deus já fez, às vezes uma dificuldade que passamos, ela se torna um problema enorme, um problema grande, mas a gente se esquece de tudo que Deus já fez, esquece do passado, quantas e quantas coisas que Deus fez e operou na nossa vida. Aquele povo tinha visto coisas tremendas, pisaram a pé junto o mar vermelho, viram Deus provendo alimento, manás, codornizes e tantas outras coisas. Eles tinham visto maravilhas operando na vida deles. Mas diante de uma situação que estava prestes a acontecer, o ápice de toda a história, para a vida daqueles que tinham ali saído da escravidão do Egito, tinham saído de um tempo de dificuldade, estavam ali prestes a alcançar o melhor que eles podiam alcançar na vida deles. O que acontece? Por causa de um problema, por causa de uma dificuldade, eles olham para a situação e querem desistir. Não, nós não conseguiremos, nós não poderemos. E esse grupo era o grupo daqueles que a gente pode chamar de grupo dos incrédulos, grupo dos ingratos, e alguns chamam aqueles que são os perdedores das bênçãos. Que grande bênção eles iriam alcançando aquela terra, mas estavam prestes a vacilar, estavam prestes a titubear. Por quê? Porque olharam os problemas como maiores do que o Deus que tinha feito tantas e tantas coisas na vida. E eles viveram o quê? Um momento de fraqueza, uma fraqueza humana. E a fraqueza humana se aflora quando o nosso relacionamento com Deus não é claro, não é convicto. Ali havia um povo que, apesar de andar 40 anos no deserto, apesar de caminhar com Deus por tanto tempo, não tinha convicção. Não sabia, não conhecia de fato e de verdade o Deus a quem eles serviram. O Deus que fez tantas maravilhas. O Deus que estava prestes a fazê-los alcançar o melhor. Eles estavam apenas falando dos perigos, estavam reclamando, estavam sendo ingratos, estavam murmurando, estavam se rebelando também contra a liderança de Moisés.
E a gente sabe que Deus não tolera ingratidão, Deus não tolera a murmuração. Deus não se agrada quando a gente começa apenas a enxergar os problemas e a gente acaba não vendo a mão de Deus, que é tão poderosa. Chegam até a sentir saudade das comidas que tinham no Egito, começam a sentir saudade da escravidão. Infelizmente, muitas vezes acontece com as pessoas que um dia conhecem a Deus, mas que voltam para a escravidão porque sentem saudade, quer voltar para aquilo que não vale a pena. Mas Deus está nos chamando a sermos pessoas convictas, sermos pessoas gratas a Ele. Muitos hoje, infelizmente, seguem a Deus, querem ter um relacionamento com Deus por ter, querem seguir a Deus por seguir, não tem convicção. Muitas vezes nessa caminhada segue por tradição, segue por religiosidade, segue porque às vezes os seus pais seguem, mas Deus está querendo dizer para mim e para você, essa palavra é para mim também, não é só para a igreja, a palavra fala comigo, e depois ela fala também com cada um que está participando também deste culto. Nós estamos aqui em culto, em adoração ao nosso Deus. E agora nesse momento, quando a gente transmite a palavra, a gente precisa refletir e buscar ser não somente ouvinte, mas ser praticante da palavra, como diz lá em Tiago. E o que mais nós precisamos é de convicção, ser convictos daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos, convicção do nosso futuro. Essa palavra convicção é tão maravilhosa quando nós lemos, né? A descrição lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é a convicção daquilo que eu não vi, é a convicção, eu estou convicto. Eu tenho certeza. E a palavra convicção, ela tem um sentido. E ela, procurando, quando você vai ler no dicionário, ela quer dizer uma opinião obstinada acerca de alguma coisa. Algo que é evidente, algo que é firme, algo que tem exatidão. Eu estou convicto, eu estou aqui certo. Como Paulo disse, estou bem certo daquele que eu creio. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo tinha muito claro isso, tinha uma convicção muito clara de quem Deus era na vida dele. E nós precisamos dessa convicção. Agora só tem convicção quem tem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus. Relacionamento de fato, de verdade. Quando a gente olha as pesquisas do IBGE, fala que o número de evangélicos explodiu no Brasil. Sim. Mas eu acredito que hoje nós temos mais frequentadores do que realmente pessoas convertidas, pessoas que mudaram realmente de vida. Por isso que infelizmente vemos tantas pessoas que dizem-se evangélicos, dizem-se cristãos, mas têm uma vida que não condiz com isso. Existe um grupo hoje chamado, que chamam aqueles que eram evangélicos, não são mais, os ex-evangélicos, infelizmente. Por quê? Porque não faltava convicção, faltava clareza. Porque quando o padrão não é Cristo, quando as pessoas não olham somente para Cristo, elas vão se decepcionar. Quando olham para as pessoas, quando olham muitas vezes para aquilo que acontece até mesmo dentro da igreja, olham para aquele ou para aquele, não tem a sua convicção em Deus, eles se afastam, eles não aguentam, porque o padrão é muito alto, mas esse padrão precisa ser totalmente focado em Jesus Cristo. Não adianta eu olhar para este ou para aquele, eu tenho que olhar para Jesus. Quantas e quantas situações passei, e eu sei que você passou durante a sua vida, que você olhou, tentou fraquejar, passou por luta, dificuldade, mas você continuou, você perseverou, porque você entende que é necessário convicção daquilo que está vivendo e viver de fato e de verdade. O que a igreja, creio eu, a igreja evangélica brasileira mais precisa de pessoas convictas, pessoas realmente convertidas, pessoas que sabem em quem estão crendo, pessoas que sabem a quem estão servindo, e não servir por servir. Imagina um povo que andava 40 anos, andou ali com Moisés, caminhando com ele, com uma liderança tremenda dessa, e principalmente a liderança de Deus. A nuvem estava sobre eles, não passavam frio, não passavam calor, as sandálias deles não se desgastavam, tiveram tudo ali
necessário para o seu dia a dia. Deus fez coisas maravilhosas, Deus fez coisas tremendas com aquele povo, e na hora que está para alcançar aquilo que eu já disse, que era o ápice, que era o suprassumo, que era adentrar a terra prometida, eles começam a olhar para os problemas, começam a olhar para as dificuldades. E isso é o que eu já falei, infelizmente temos essa tendência, diante dos problemas, esquecer de tudo aquilo que Deus já fez. Esquecer que Deus é poderoso, Ele continua sendo poderoso. Da mesma forma que Ele foi poderoso em tantas e tantas situações na nossa vida, Ele continua sendo poderoso. E será, diante de todos os gigantes, de todos os problemas, de todas as dificuldades que a gente passa, é necessário convicção. É convicção. Não fazer parte da igreja apenas por causa da música, apenas por causa da palavra, mas apenas porque gosta, talvez, da sua liderança, mas porque há uma convicção. Eu venho à casa de Deus porque eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso caminhar com Deus. E glória a Deus pela sua vida, que você é alguém de convicção. Amém. Você decidiu sair da sua casa hoje para vir aqui ouvir da tua palavra. Você não está aqui porque não tinha outra opção, você está aqui porque, eu creio, você tem convicção da importância que é a comunhão, da importância que é estar na casa de Deus. E essa convicção é maravilhosa. E eu creio que nesse ano que nós vivemos, ano atípico, né? Esse ano de pandemia que nós passamos, estamos passando ainda, somente os convictos continuam. Somente aqueles que realmente tinham uma convicção em Deus continuam. Talvez, infelizmente, muitos que não tinham convicção, talvez já abandonaram de vez, mas nós cremos que Deus é poderoso para transformar, para trazer mudança, para fazer, como eu já disse, infinitamente mais do que nós vimos e ouvimos e pensamos. Eu creio que essa geração é uma geração que precisa ter convicção no Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Porque muitos não acreditam, nem têm perspectiva nenhuma de futuro. Muitos não sabem nem por que estão vivos, ou por que estão aqui, ou o que estão fazendo. Por quê? Porque o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos. Mas a palavra é luz, a palavra é verdade. E nós estamos aqui como um povo que quer ouvir da palavra, que quer viver a palavra e quer viver e andar como gente convicta. Amém? Convictos no Senhor. Caleb, ele foi visto como alguém diferente, aprovado, alguém que tem convicção. Que coisa tremenda. Como eu falei pela manhã também, é maravilhoso quando nós vemos o próprio Deus dizendo quem nós somos, né? E Ele nos fala através da sua palavra. Mas a gente vê alguns episódios quando, no discurso ali entre Deus e o inimigo, ele vai lá e fala que Jó era justo, temente a Deus, se desviava do mal. É o próprio Deus dizendo quem Ele é. E aqui nós vemos nesse texto de uma forma muito clara, o próprio Deus dizendo, olha, esse aí é diferente. Esse tem outro espírito. Esse me segue de verdade. Aqueles que estavam ali, nós vimos no verso 23 do capítulo 14. Eles não vão ser abençoados. Esse povo que chegou aqui, nadou, mas vai morrer na praia, porque eles não foram convictos, não me seguem com convicção, mas ele segue. Esse é diferente, esse tem outro espírito. Caleb demonstrou ser alguém que tem uma visão clara, que não enxerga somente os problemas, mas vê a solução e se anima com o melhor, aquilo que está por vir. Era uma terra, e a gente vê isso no capítulo 13, era uma terra que o texto diz que era muito rica, manava leite e mel. Alguns tiveram que trouxeram alguns frutos daquele lugar, tiveram que trazer cachos de uva, transportados por 2 pessoas, de tão grandes que eram os frutos ali. Era uma terra maravilhosa, era uma terra tremenda, mas havia o grupo
dos perdedores, infelizmente. Estava só olhando os problemas, só olhando as dificuldades. Ali tem gigantes, ali é difícil, nós não vamos conseguir. Mas é tão maravilhoso quando Caleb, ele ergue a sua voz e diga assim: cale-se, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar, nós vamos nos apoderar desta terra. Nós não andamos tudo isso, nós não caminhamos até aqui para perder aquilo que Deus tem para nós. Era uma terra que manava leite e mel, a terra dos sonhos, mas havia necessidade de uma guerra contra vários povos hostis e fortes. Todos esses que estão descritos, como eu já disse, jebuseus, amorreus, todos eles eram hostis, não eram gente boa, eram gente terrível, mas isso trouxe medo ao povo. Quantas vezes nós passamos por situações que olhamos e falamos, são terríveis, são difíceis, mas com Deus nós conseguimos. Com Deus à frente nós conseguimos. E nós temos que ter esse espírito. Na vida não há conquista sem guerra, sem luta, sem batalha. E quantas vezes travamos até uma guerra para chegar aqui à casa de Deus? Tanta luta, tanta dificuldade, tantos problemas que acontecem para você até vir à casa de Deus. E no seu dia a dia, quantas vezes você quer ali fazer o momento de culto doméstico, você quer orar, você quer juntar a família, quantas são as dificuldades, quantos são os embates que o inimigo coloca diante de nós, aquilo que são problemas enormes aos nossos olhos, para quê? Para nos fazer fraquejar, para nos fazer vacilar, mas nós somos do povo convicto, amém? Nós somos do povo que prossegue, nós somos do povo que persevera, nós somos do povo que continua, que não vai se desanimar no meio do caminho. E o texto diz que Caleb perseverou em seguir ao Senhor, no verso 24, ele perseverou, ele não desistiu no meio do caminho. Vida cristã, como eu já disse, é para gente corajosa. Vida cristã é para gente perseverante. Vida cristã não é para vacilantes. Vida cristã é para aquele que acredita no que Deus tem para fazer na sua vida, no que Deus já fez, no que está fazendo e naquilo que irá fazer. Nós cremos nisso. Quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, que passou por tantas tribulações, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, eu gosto muito desse texto. Esse texto fala muito comigo, porque é uma grande verdade, é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vai dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós estamos perplexos, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E o verso 10 vai dizendo: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. A gente tem que morrer para essa vida, tem que morrer, o nosso eu tem que ser crucificado todos os dias, tem que morrer na cruz. Nós temos que mudar a cada dia, buscar a perseverança, relacionamento com Deus, porque desistir no meio do caminho é morrer no deserto, como muitos morreram. É, como eu já disse, é nadar e morrer na praia. É ir para o final da fila. Você estava quase chegando, mas depois você talvez esqueceu de alguma coisa, ou talvez você esqueceu algum documento e vai ter que ir embora, pegar o documento e voltar para a fila. Essa é a sensação, esse é o sentimento. Estava quase para chegar, mas não deu. Quase lá, né? Quantos quase lá a gente vê na palavra de Deus, né? Quase chegaram, quase alcançaram, mas não alcançou. Por quê? Por falta de convicção, por falta de entendimento de quem é em Deus, por falta de viver uma vida perseverante. A bênção estava tão próxima, mas foram dominados, foram cegados pelos problemas, pelas dificuldades, olharam para eles mesmos, não olharam para o Deus que é todo poderoso. O apóstolo Paulo era alguém tão convicto também, né? A gente vale a pena citar. Ele diz: eu sei que tenho crido, ele é poderoso para fazer
infinitamente mais. Eu creio no que Ele faz. Eu sei em quem tenho crido. Eu prossigo para o alvo. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás, mas eu prossigo. Quantos e quantos não tinham convicção do que estavam fazendo? Nós vemos a história de Jonas, alguém que não sabia, não tinha convicção de que Deus podia fazer com aquele povo, os ninivitas. Nós vemos Pedro, que por determinado tempo não foi convicto daquilo que estava fazendo, apesar de caminhar com Jesus. Ele segue Jesus de longe, ele se afasta de Jesus, ele nega 3 vezes, e muitas vezes nós somos assim também. Seguimos a Deus de longe, seguimos a Deus sem convicção, mas quando Deus operou de uma forma tremenda na vida dele, ele começou a seguir com convicção, com clareza, com discernimento, com entendimento. Aliás, o nosso maior exemplo de convicção, quem foi? Foi Jesus. Convicção do chamado, convicção daquilo que ele tinha que fazer. Ele veio para buscar, para salvar o que se havia perdido. Ele veio aqui com uma missão muito clara. Ele estava muito convicto que ele vinha para se fazer homem. Ele vinha para morrer morte de cruz, mas perseverou, foi até o fim, e glória a Deus por isso. Que Deus deu Jesus, que nos amou de tal maneira que a gente é alvo desse amor, e hoje nós estamos aqui por causa do amor de Jesus. Você veio aqui nesta noite, não para ouvir uma palavra talvez bem colocada, mas você veio por causa de Jesus. Jesus é a razão da nossa existência. Jesus marcou a nossa história. Nós temos um antes e um depois. Nós estamos aqui porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ele tinha uma convicção muito clara do que tinha que ser feito. E ele fez, ele foi até o final. Era convicto. Quando foi tentado no deserto, usou a palavra com maestria. E ele declarou tantas tentações que o inimigo colocou diante dele. Ele falou, não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, eu não vou tentar. Não podemos tentar o nosso Deus. E quantas vezes ele usou a palavra, porque ele tinha convicção. A palavra de Deus nos deixa convicto de quem nós somos em Deus. Nós precisamos da palavra, nós precisamos dela, precisamos viver a palavra. A convicção de quem nós somos, a convicção do nosso futuro está aqui na palavra. A gente tem que crer pela palavra. O que a palavra diz que nós somos, nós somos. O que a palavra diz que nós temos para viver, nós viveremos. O que a palavra tem para nos exortar, ela vai sim nos exortar e nos trazer algo que vai nos ajudar a santificarmos, a sermos santos, separados a cada dia. A convicção. Quantas e quantas vezes as pessoas deixam de ler a palavra e perdem a convicção daquilo que tem para viver. Até a salvação, tem muitos que ficam... será que sou salvo? Não, vai pela palavra, vai pelo que a palavra diz. A palavra diz que todo aquele que crê será salvo. Você se torna filho, não mais criatura. A partir do momento que você crê em Jesus, você entrega a sua vida, o seu nome está escrito, vai estar escrito no livro da vida, você vai ter vida eterna, vai ter uma morada no céu. É isso que tem que nos alimentar. Se a palavra de Deus não for o nosso norte, o que vai ser? Filosofia, sociologia, tantas outras coisas são importantes, sim, mas o que deve ser o norte para a nossa vida é a palavra. A palavra de Deus é para aqueles que estão convictos. A palavra de Deus vai trazer convicção para cada um de nós. Quem tem convicção, o texto mostra claramente que ele vai ter que pagar o preço, e o preço é diferente. Ele foi diferente. Ele se destaca entre os demais. E recebe uma recompensa por isso. Há um preço a pagar de ser diferente. Quando fala-se diferente, não é ser esquisito. Eu cheio de esquisitice, eu sou diferente. Não. Diferente no sentido de que em palavras, ações e atitudes mostra realmente que é um filho de Deus. Mostra que realmente vive a palavra. Ele pagou o preço. Caleb recebe, como eu disse, o destaque do próprio Deus. Olha, esse tem um espírito diferente. Esse é diferente. Ele se importou.
Aliás, ele não se importou com as palavras negativas que o povo estava falando. E aqui vem algo muito claro para mim e para você: não empreste os seus ouvidos para ficar ouvindo tudo aquilo que não provém de Deus. Ouça a palavra de Deus. Não faça como os espias, que eram medrosos, podíamos chamar eles como profetas do caos, os desanimados, os pessimistas, aqueles que a palavra de pessimismo é uma palavra que sai da boca todos os dias. Você já andou com pessoa pessimista? Pessimista é aquele que você fala bom dia, ele fala assim: bom dia por quê? Não acontece assim? Por que é bom dia? Que só olha problema. Ah, está calor, ah, está frio. Ah, não olha para aquilo que Deus deu. Logo que ele acordou, que foi a vida, foi o fôlego de vida, já agradece. Não diz assim logo de manhã: ó Senhor, obrigado, porque o Senhor renovou sua misericórdia sobre mim. Eu estou vivo hoje. Obrigado porque eu pude vir no culto hoje. Obrigado porque eu estou com saúde. Obrigado por o Senhor ter me livrado de tantas coisas, dessa doença que está aí contaminando tanta gente. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado porque eu não mereço, mas o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem sido fiel para com a minha vida. Agora, ficar ouvindo aqueles que são os profetas do caos, aqueles grupos, os animados de plantão, não vai dar certo. A gente tem que ouvir e ser muito claro, ouvir a voz de Deus. Porque muitos querem desanimar a gente, querem fazer parar, querem fazer desistir. Não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Nós temos que mudar a nossa forma de falar e de agir. Nós temos que ter uma atitude diferente diante das adversidades da vida. Nós perdemos a bênção muitas vezes por não lutar, por dizer: eu não posso, eu não consigo, é muito difícil, isso é demais para mim. Quantas vezes essa palavra sai da nossa boca? Nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Nós precisamos começar a dizer que nós podemos, nós conseguimos, nós alcançaremos. Aquilo que ainda não vimos, nós veremos. Nós temos convicção. E andar por fé é isso, como diz lá em Hebreus, é a convicção das coisas que não se veem. Eu não vi ainda. Eu tenho orado por tantas coisas, na área familiar, em outras áreas, pela igreja, por tantas outras coisas. Tem coisas que eu não vi ainda, mas eu continuo crendo, e eu continuo perseverando, e eu continuo declarando: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu não estou vendo nada ainda, mas o Senhor vai fazer. Essa situação ainda não mudou na minha vida, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Ele quer que nós perseveremos, Ele quer que a gente continue. Ele quer e deseja que, assim como Caleb, a gente tenha um espírito diferente. Porque gente desanimada, gente pessimista está cheio por aí. Gente que só olha problema está cheio por aí. Agora, aquele que declara a verdade, aquele que vive a verdade, aquele que tem ânimo no Senhor, aquele que, como Neemias disse, alegrei-me quando... A alegria do Senhor é a minha força. A alegria que vem de ti é a minha força. A alegria que vem quando eu leio a palavra, quando eu olho as verdades que aqui estão escritas, e eu falo: Senhor, obrigado, porque essa verdade, essa palavra é para mim, é para os meus irmãos, é para cada um de nós. Obrigado por essa carta de amor que o Senhor me dá. A liberdade e a possibilidade de ler todos os dias. Nós não fazemos conta do privilégio que nós temos de ter esse livro à disposição, que você pode pegar ele, colocar, andar com ele tranquilamente na rua, andar com ele no seu ônibus. As pessoas podem te ver com uma Bíblia, o que é diferente na China, em tantos outros países. E você não pode ser visto com uma palavra. Essa liberdade que eu e você temos, ela precisa ser valorizada. Valorizada. E nós precisamos nos alegrar de ter essa palavra que nos traz convicção de tudo aquilo que nós precisamos. Quantas vezes acordamos e
não entendemos, não sabemos como proceder em algumas coisas, não temos a convicção de algumas coisas, e a palavra nos orienta, nos exorta, nos ilumina, e a gente tem a clareza daquilo que nós temos que fazer, e temos a convicção do que Deus tem para nós também. Amém? Nós precisamos mudar, como eu disse, o nosso vocabulário, e começar a falar, nós vamos poder. É interessante, né, que a gente olha o capítulo 13, do 25 e diante, ele vai falando, né? O relatório, né, na Bíblia que eu tenho, fala assim, o relatório ruim, né, o relatório negativo do povo, e várias coisas, só falando aquilo que é para desanimar, que é para deixar de fazer, que é para não prosseguir. Aí chega Caleb com uma palavra e fala assim: olha, calem-se todos, nós vamos nos apoderar dessa terra, nós vamos alcançar. E nós precisamos agir dessa forma. Falar aquilo que é necessário falar. Quem tem convicção no Deus do impossível, e aí eu encerro a minha mensagem desta noite, e o texto mostra isso claramente. Quem tem convicção, quem segue a Deus com convicção, e convicção no Deus do impossível, abençoa não somente a sua vida, mas toda uma geração. E o verso 24 do capítulo 14, ele vai dizendo que ele entraria, a sua posteridade entraria, a sua geração seria abençoada, e há algo tão tremendo, né? Você que segue a Deus, nós temos o privilégio de saber que a nossa geração, ela vai ser uma geração abençoada. Pode ter tido um passado totalmente ruim, mas a partir de agora é diferente. A partir de agora a posteridade vai ser alvo da bênção da minha convicção. Sabia disso? A tua convicção vai abençoar a tua geração, assim como aconteceu com Caleb, porque Deus prometeu que os filhos de Caleb, eles seriam abençoados por causa da atitude dele, por causa da convicção dele. Convicção abençoa toda uma geração. Nós precisamos crer e declarar aquilo que talvez ainda não tenhamos visto. Crer na palavra que diz que a boa obra que ele começou na nossa vida, ele vai completar. Crer na palavra quando ela diz que, crendo no Senhor Jesus, será salvo não somente a mim, mas a minha geração. Será salvo tu e a tua casa, por mais que a gente às vezes não tenha visto isso. Nós precisamos crer na palavra, convicção que o marco ali aconteceu, algo diferente vai acontecer ali a partir daquele momento. Mas se ficarmos sem convicção, se ficarmos, aqueles que ficam, não têm convicção, aqueles que ficam em cima do muro, não podem experimentar o melhor de Deus. Até porque nós temos que entender que fazemos parte de uma geração diferente. Eu e você fazemos parte de uma geração diferente. Não estou aqui dizendo que nós somos melhores do que os outros, mas a palavra de Deus declara que a gente faz parte de uma geração diferente. 1 Pedro 2,9 vai dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos muito preciosos, muito importantes para o nosso Deus. E não é para que a gente se gabe de tudo isso, é para que a gente também transmita isso. Para quê? Para anunciar as virtudes, anunciar o poder daquele que nos tirou das trevas para a luz. Essa mensagem ela precisa ser transmitida. Ela continua sendo transmitida através de nós, através da nossa vida. Amém? Para concluir, eu quero fazer uma pergunta. Como é que você gostaria de ser reconhecido por Deus? Como alguém que tem um espírito diferente? Alguém que segue com convicção? Eu creio que Deus, os olhos do Senhor, né, lá em Crônicas vai dizendo que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus olha para isso, Deus quer que Ele está olhando, seus olhos estão passando aqui, eu creio. E Ele vai olhar, eu creio, em nome de Jesus, que esse é o desejo de cada um. Vai olhar para cada um de nós e falar, esse é diferente. Esse tem um espírito diferente.
Ele não entra na onda dos desanimados, dos pessimistas. Ele acredita, ele persevera, ele continua. E esse texto que nós lemos nos traz 3 grandes lições. E aí eu encerro a palavra desta noite, que nós precisamos tomar 3 cuidados. Cuidado com as influências negativas, com as pessoas que não estão firmadas em Deus. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque os espias, os 10, estavam só falando de problema. Ela precisava de alguém convicto para falar da solução do problema. É perseverar, é continuar, é lutar, é ir até o fim. E Deus quer que a gente faça. Um terceiro cuidado que eu e você temos que ter é um cuidado com a falta de convicção. Precisamos ser convictos, ter convicção que Deus continua fazendo. Deus continua querendo que eu e você alcancemos aquilo que ainda não vimos, aquilo que ainda não enxergamos, mas pela fé, nós cremos que Deus vai fazer. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Deus está olhando para cada um de nós. Deus está olhando e eu creio. Ele está olhando para cada um de nós e está enxergando, eu creio, em nome de Jesus. Esses que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus, têm espírito diferente. Esses me seguem com convicção. Esses não seguem por seguir, mas têm convicção daquilo que Deus. Amém? Nós podemos declarar que não há muralhas que ficarão de pé diante de nós, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso, amém? Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Posso mudar, fé, posso alcançar, pela fé posso viver, oh, pela fé, pela fé. Que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé.
nós queremos te agradecer. Palavra que nos adverte, que nos exorta. Nós queremos aqui, Pai, cada um de nós, como pessoas convictas. Queremos a convicção, nós temos a convicção que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Tira toda sorte de palavras contrárias contra nós, contra a nossa vida. Nós queremos ouvir a voz que vem do Senhor. Nós não queremos ouvir a voz dos desanimados, dos perdedores. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. E nós queremos ser vistos e encontrados. Pai, a nossa oração é essa. Queremos ser vistos e encontrados como aqueles que têm espírito diferente, aqueles que estão convictos da fé que tem no Senhor. Eu oro, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente cada vida aqui no poderoso nome que é todo sobrenome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Siga a Deus com convicção, com espírito diferente em todo o tempo. Amém? Deus abençoe uma semana muito alegre na presença do Senhor.